Olá, amada família, amigos, conhecidos, aqueles que vier ouvir essa mensagem algum dia, a qualquer momento. Hoje, quinta-feira, dia 24 de dezembro do ano de 2020. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração para que eu possa dividir, a princípio com a minha família, que minha família possa ouvir e ver esse vídeo. É um desejo do meu coração. E eu queria dividir com vocês sobre o nascimento de Jesus, que está no livro de Mateus, no capítulo 2, que vem dizer sobre o nascimento de Jesus. Que o anjo apareceu a Maria, dizendo que ela iria gerar um filho. E Maria até se assustou, porque como que ela era virgem, ela ainda não tinha casado, e como que ela ia vir um bebê. E assim foi. E quando Maria chegou para falar com José, o José ele ficou mais ainda sem entender, porque como assim Maria estava grávida? E Deus ele enviou um anjo para que fosse falar com José, para que José aceitasse aquela missão a qual foi dada, de estar do lado de Maria, porque o menino Jesus já corria riscos de vida desde da geração do ventre, porque na verdade Jesus ele já existe desde a fundação do mundo. Antes de tudo ele já existia, assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo Jesus já existia, e o verbo se fez carne. O verbo é Jesus. O verbo se fez carne e viveu entre nós. Então antes de tudo ele existia. Então quando Jesus veio a nascer, o rei Herodes ficou sabendo, porque os magos foram até o rei dizer: aonde vai nascer o rei de Israel? E Herodes ficou preocupado. Tem mais um rei que vai nascer? Porque a missão desse rei é salvar o povo. Era salvar o povo das garras desses próprios reis, do pecado. Então ele falou: vai lá vocês, e assim que vocês acharem, vocês vêm me comunicar, porque eu também quero ir adorá-lo, eu também quero ir levar presente. Mas na verdade o intuito do rei era matar Jesus. Desde quando ele nasceu, o rei já queria acabar, fulminar, terminar com aquilo ali. E os magos sonharam também, tiveram visita do anjo, onde falaram que não era para contar para o rei que Jesus havia nascido. E quando os magos chegaram lá, eles viram Jesus na manjedoura. Naquele dia, não tinha lugar na hospedagem, né? Numa pousada, vamos pensar assim, não tinha vaga. E Maria e José, achando uma estabaria, um lugar onde ficava assim ovelhas, né? Tipo nesses currais onde ficam ali os tabeleiros, né, que fala, que fica as ovelhas, onde tem palha. Eu tô dizendo porque eu já tive em lugares que existe isso. E ali, tanto que o presépio que hoje fazem, eles sempre colocam aquelas palhas, porque simboliza aquele lugar onde Jesus nasceu. E o povo até levou isso para si, fazendo com que parecesse um presépio, aquele lugar onde Jesus nasceu. E fica muito bonito, bota os pastores, né? Bota a ovelha. Então Jesus ele nasceu ali. Porque se Deus ele quisesse que Jesus nascesse em um palácio, em um lugar grandioso, em uma pousada onde tivesse uma cama, onde tivesse um lugar para se banhar, você acha que Deus não faria? Mas olha como Deus fez. Fez com que o filho dele nascesse em um lugar humilde, simples. E aquele povo, ele esperava que Jesus viria assim, porque já era uma palavra no qual o profeta já tinha dito, em que iria vir aquele que iria salvar o povo de Israel. Então, o que eles fizeram? O que Jesus fez? Fez nascer em um lugar humilde. Só que eles achavam que Jesus ia vir num rei de cavalo branco, todo vestido, em ouros. Jamais eles iriam pensar que um rei iria nascer em um lugar tão simples e humilde. Mas Jesus, ele sempre foi humilde, né? Desde o começo. Isso é pra gente também levar pra nossa vida, porque nós precisamos muito
de ter humildade. E isso é uma coisa necessária. Então, o que eu quero dizer para meus irmãos, para minha família, sobre esse nascimento de Jesus, no qual hoje muitos comemoram no dia 25 de dezembro. E eu vou dizer para vocês que alguns estudiosos dizem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro em Israel é tempo de inverno, e é inverno frio. E assim a palavra sobre esse dia do nascimento vai dizer que os pastores estavam nos pastos liderando suas ovelhas, tomando conta das suas ovelhas. Diz também que José iria para Israel para poder se alistar. Então o governo também, eu acredito que eles não iam querer que naquele inverno, porque é inverno, é frio, os homens, viessem a se alistar. Então, alguns outros estudiosos, porque são muitos estudiosos da Bíblia, porque a Bíblia não define uma data, define tempos. Então, tem muitos que vai no tempo em que Jesus morreu, que ele morreu, que diz com 33 anos. Então, faz essa contagem até o nascimento. Aí se chega entre o mês de setembro ao mês de outubro. Aí outros já vão estudando com essa genealogia do tempo, o que estava acontecendo naquela época, para poder chegar em março para abril. Só que a gente não tem uma data específica. Então os pagãos daquela época, depois de Cristo, começaram a comemorar o dia do sol, o Deus do sol. Nesse dia. E em dezembro havia muitas outras comemorações pagãs. Era o Deus do sol, era o Deus da lua, era o Deus da primavera, era o Deus da bárbara, vários deuses. E nisso, houve um homem, Constantino, ele, para poder fundar a igreja, para poder juntar um povo só, para poder, ele pensando até em fazer algo bom, juntou isso em uma só data para que se comemorasse tanto o nascimento de Cristo, porque houve o nascimento de um Deus, com as outras comemorações. E aí é que o povo já colocou quem? O São Nicolau pelo meio. São Nicolau, que é o Papai Noel. Os estudos dizem que São Nicolau foi um homem que viveu depois de Cristo e que ele era muito bondoso. Ele fazia sacos de moeda e colocavam nas chaminés de algumas casas. Ele ajudava muito as crianças. E com isso, já chamavam Papai Noel, porque era um pai que ajudava ali. E ele se tornou, foi colonizado. Nas igrejas católicas, é um santo que fala. É um santo que fala. Então, ele é mais um. O Papai Noel, o São Nicolau, é mais um santo que fala. Assim como tem São Francisco, que cuidava, era defensor dos animais. Assim como tem o São Cosme e Damião também, porque eram dois irmãos gêmeos que faziam algumas coisas. E a Igreja Católica, ela abraça essa ideia de Irmã Dulce, que é a mais recente. Aí torna santa. Por quê? Era uma mulher bondosa, era uma mulher de caridade. Então, eles... essa daqui vamos colocar como santa porque fez muita obra, fez muita coisa. Então, hoje, mesmo se o nascimento de Jesus fosse realizado no dia 25 de dezembro, nós estaríamos dividindo essa data com outros seres que também se comemoravam nesse dia. Como o Papai Noel, que colocaram o Papai Noel como sendo o centro principal do Natal. Porque não vai me dizer que o centro principal do Natal é Jesus. Eu, quando era nova, quando era adolescente, eu sempre soube que no dia 25 de dezembro era o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus, nascimento de Jesus. Mas vamos escrever a carta para o Papai Noel. Então isso é idolatria. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou a gente comemora o nascimento de Jesus, ou a gente comemora a estadia de Papai Noel. Um homem que existiu, que fez algumas obras de caridade e morreu. Mas quem é ele?
Eu também nasci, existi, faço obras de caridade. Mas eu sou uma pessoa comum. Jesus não. Jesus não é uma pessoa comum. Jesus é 100% humano e 100% Deus. É algo que não dá para a gente explicar. É alguém que toca e cura. É alguém que nos amou a ponto de descer à terra, sabendo que o final seria uma morte dolorida para ele. Era alguém que não tem pecado, é alguém que não comete o que nós cometemos, mas mesmo assim falou, eu vou, Pai. Eu vou para poder salvar eles. Porque se não tivesse Jesus para poder vir e nascer e depois morrer, o que seríamos de nós? A nossa carne é inclinada para o pecado. O nosso pecado é desde o começo, do princípio, quando Adão e Eva caiu, quando Adão e Eva pecou, quando Adão e Eva desobedeceu. E ali Deus expulsou eles do jardim. Não tinha mais alternativa. Mas eu creio que Deus, quando criou Adão e Eva, por já existir Jesus, ele já tinha um propósito para a nossa vida. Eu vou criar porque eu tenho aquele em quem vai vir para salvar. Eu vou criar mesmo sabendo que eles vão pecar, que eles vão cair, que eles vão cometer erros, que eles vão me desobedecer. Eu vou criar, mas eu vou criar porque eu tenho quem mandar como auxílio, como socorro para salvar a vida deles. Porque nada nos leva à salvação a não ser Jesus. Nada nos leva à salvação a não ser Jesus. E o que eu quero pedir e falar para vocês, que nós venhamos comemorar sim o nascimento de Jesus, que nós não venhamos ter um bom Natal, um Feliz Natal, mas que Jesus nasça dentro de nós, que Jesus nasça dentro de nós. Vocês, como minha família, e pessoas como viveu aquele tempo como eu vivi, a gente não tinha árvore de Natal, a gente comemorava o Natal, a gente sabia que era o nascimento de Jesus, não sabíamos nem desse sol. Sabemos que tinha Jesus e sabemos que tinha Papai Noel. Não sabia nem quem era Papai Noel, achávamos mesmo que Papai Noel existia e que de noite Papai Noel ia chegar e ia deixar um presente. Mas para as crianças pobres, que não tem ninguém para poder colocar o presente lá naquele lugar, onde ela coloca a carta, onde ela coloca a meia, essa criança começa a amadurecer e falar, Papai Noel não veio me ver, né? Porque o Papai Noel só vinha para aquelas crianças que obedeceram durante o ano todo. Aquelas crianças que faziam o que era para ser feito, obediente, passar de ano. O Papai Noel só vem para essas crianças, então isso já começa a trazer traumas para nós. Por que Papai Noel não veio aqui? Eu passei de ano, eu fui bondosa, eu obedeci minha mãe, ou será que eu não fiz nada disso? Né? O Natal é uma festa onde nós gastamos. E quantas vezes eu não gastei? Com roupa, com animação, com cabelo. Mas eu nunca comemorei com tanta intensidade, com tanto amor, com tanta verdade, o nascimento de Jesus como era para eu ter comemorado. Como hoje eu estou comemorando o nascimento de Jesus. Eu não vou dizer para os irmãos que hoje eu não fiz uma árvore de Natal. Muita coisa no nosso tempo da ignorância. A gente não sabe o que é o certo, mas nós temos que buscar o que é o certo, o que é o errado. Eu tenho filhos do qual eu aceitei de Deus por adoção. Eu aceitei de Deus por adoção, né? Porque eu não gerei, eu não dei a luz, mas são filhos do meu coração e o Senhor sabe o quanto que eu amo. Então, eu sou muito comemorativa, eu gosto de festa, eu gosto de animação, eu gosto do aniversário deles. Eu gosto que eles sejam felizes, porque já foram muitas lutas, já foram muitas coisas que aconteceram. Então, eu gosto que meus filhos hoje tenham esses momentos, o qual eu não tive. Eu, quando eu era pequena, eu não tive um bolo de aniversário, eu não tive um parabéns. Na minha casa não tinha árvore de Natal, na minha casa não tinha ceia de Natal. Então, até os 15 anos, 16, por aí, não tinha comemoração de Natal, não porque a gente não acreditava que era o nascimento de Jesus, mas porque a gente não tinha.
as condições para aquilo. A minha mãe não me dava presente de Natal. A minha mãe muito lutava para poder comprar uma roupa nova, porque todas as crianças estavam com roupa nova. Então eu também queria ter roupa nova. Minhas irmãs, que eram 5 filhos, também queriam ter roupa novas. E por que a gente não ia ter? Então a minha mãe se sacrificava muito para isso. A gente não tinha um bolo, não tinha um frango, não tinha nada disso. Mas o Senhor foi ajudando e o tempo foi passando. Então chegou a um tempo de 18 anos. Eu já estava, moça. Chegou um tempo onde eu aprendi a comemorar. Até porque eu não tinha. Então tudo hoje que eu queria era ter uma árvore. Era ter um pisca-pisca. Era ter uma mesa com frutas arrodeadas. E não vou dizer para vocês que estão errados, sabe, gente? É bom estar em famílias. É bom poder ver a fartura que o Senhor permitiu na nossa mesa. Mas que também essa fartura não venha a ser dívidas para a nossa vida. Que essa fartura não venha se tornar um peso amanhã, quando a gente acordar e falar, olha o tanto que eu gastei, olha o quanto que eu tô devendo. Eu comprei vários presentes para todo mundo, sem nem ter condição, mas só para comemorar o Natal, que é do Papai Noel. Mas o nascimento de Jesus não nos pedem presente, não nos pedem comida. Nos pedem que nós creamos que ele nasceu. Que ele nasceu com um propósito. Esse propósito de nos salvar, de nos libertar dos nossos pecados. E hoje eu desejo para vocês que Jesus, ele nasça no meu coração e no coração de vocês também. Que nós possamos olhar sim para o nascimento de Jesus. Não só hoje, nessa data, mas que todos os dias nós possamos agradecer porque ele nasceu. Todos os dias nós possamos comemorar. Todos os dias nós possamos falar assim, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor aceitou esse propósito de vir à terra, de nos ensinar, de deixar a escritura, de deixar escrito. Para que não venha dizer que a gente não sabia. Obrigado, Jesus, por ter nascido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por minha causa. Jesus morreu por nossa causa. Ele não morreu por Deus, ele não morreu por causa do Santo Nicolau, ele não morreu por causa da freira, ele não morreu por causa daqueles que fizeram tanta caridade, por causa daqueles que são tão bondosos. Jesus, ele morreu por nossa causa, ele morreu pelos nossos pecados. E assim nós possamos comemorar todos os dias como o nascimento de Jesus com muita alegria, agradecendo sempre a vinda dele nessa noite. Antes de você se alimentar, antes de você for beber, antes de você for se juntar ou até se juntando, faz uma oração. Entra no teu quarto, entra no banheiro, entra na cozinha. Ou então enquanto você faz o alimento, coloca um louvor. E ora, pede o Senhor por misericórdia, pede o Senhor por perdão, pede o Senhor por renovação. Pede o Senhor, porque os tempos são maus. Olha o ano que nós passamos. Esse ano em janeiro, eu e minha família perdemos um ente familiar, nossa mãe, a nossa coluna. Era alguém que nós tínhamos nossos laços sanguíneos ligados. E nem começou o ano, nós já tivemos essa perda. Cada um sofreu a sua dor, cada um tem o seu sentimento. Mas eu creio em um Deus que nos curou. E tem cicatrizado essa ferida que ficou em nosso coração. Porque nós vivemos pela fé. E nós cremos que a nossa mãe está hoje em um lugar melhor. Porque ela hoje, vivendo esse ano todo em que passou, ano de angústia, ano de que você não pode abraçar, de que você não pode chegar sujo da rua, que você tem que lavar o alimento. A minha mãe diabética, como viveria? Era cada vez mais como? Ansiosos, mais depressivos, mais preocupados. Mas o Senhor guardou a nossa mãe. E eu agradeço a Deus por Ele ter colhido a minha mãe, sim. A minha mãe morreu em Cristo. A minha mãe morreu e ouviu o Evangelho. A minha mãe, antes de morrer, me ensinou o Evangelho. E a minha mãe morreu ouvindo o Evangelho. Porque a última vez que ela foi na igreja, que eu fui junto com ela, ela escutou a palavra do Senhor. E como o pastor pregou naquele dia sobre a volta de Jesus.
sobre se nós estávamos preparados para receber o rei. E aquela palavra entrou no coração da minha mãe e no meu também. Então, olha o ano que passamos. E olha o ano que vai vir. Eu vou dizer para vocês, vai ser bom, vai ser maravilhoso, porque esse foi só de derrota. Mas o outro vai ser só bênção. Só quem pode dizer isso é Deus. As escrituras diz que é só o início das dores. É só o início das dores. As escrituras diz que quando houver paz e segurança, quando nós dissermos assim, estamos em paz, estamos seguros, nós temos um governo que nos deixa seguro. Não há mais assalto, não há mais roubo. É porque já está perto do fim. Então não espere segurança, não espere paz em um mundo onde os homens são inclinados para matar, para roubar, para se prostituir. Não espere coisas boas vindo de um mundo em que nós estamos vivendo. De um mundo de maliciosos, de pessoas ruins. Não esperem. Mas pelo amor de Deus, orem. Não só hoje, mas orem. E peça ao Senhor para guardar a tua casa, a tua família, a tua saúde, a tua vida. E que quando o Senhor preparar o dia da tua morte, que tu seja salvos. Senhor, eu pequei durante toda a minha vida, mas pela fé eu creio que eu sou salva, porque eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor nasceu, não em dezembro ou outubro, eu não tenho exata uma data, mas eu creio que o Senhor nasceu, que o Senhor veio para a nossa salvação, e assim como o Senhor morreu naquela cruz. Morte de cruz, porque era nós que era para estar lá naquela cruz. E você aguentaria ser arrastado pelas ruas, ser chicoteado, não sei quantas chicotadas, ser cuspido na tua cara, bater na tua cara, cravar uma coroa de espinho na tua cabeça? Você acha que nós suportaríamos isso? Porque eu não aguentaria. E eu já falei com Jesus, eu não aguentaria. Mas que o Senhor venha nascer no coração de vocês. Fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade de falar da Tua palavra, de falar do Teu Evangelho. Oh Deus, obrigado, Senhor amado, porque o Senhor nasceu por nós, porque o Senhor aceitou o propósito do nosso Pai, Deus, para que viesse à terra. Meu Deus, que o Senhor andasse no meio de nós. Obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado, meu Deus, que cada vez mais, Senhor, eu possa te adorar. Eu possa, sim, meu Deus, festejar o único, que é toda honra e toda glória. Oh, Deus, visita minha família. Visita, Jesus, os meus familiares. Visita do menor ao maior. Visita, meu Deus amado, a vizinhança. Visita, meu Pai, aos amigos, a família dos amigos. Visita aqueles dos hospitais. Meu Deus, eu sei que tudo tem uma permissão tua, mas também eu creio que muito ser humano tem procurado. Oh Deus, mas perdoa os pecados deles. Perdoa, Pai, tem misericórdia dos seus pecados, meu Senhor. Jesus nos salva, meu Deus, nos livra. Meu Deus, para que quando for naquele grande dia que o Senhor levar a tua igreja, nós possamos nos ver, nós possamos, sim, meu Pai amado, te adorar e te exaltar. Que nós possamos ver nossos familiares juntos, que nós possamos ver aquele que estão conosco desde pequeno, desde o nosso nascimento, meu Pai. Assim como tem amigas, assim como tem aqueles que morreram há muito tempo, no tempo da ignorância, onde não tinha que levasse tanto o evangelho. Meu Deus, que o Senhor possa perdoar, que eles possam ser salvos, Pai, pela fé. Oh, Jesus, obrigado, meu Deus, que essa noite o Senhor venha nos cobrir, Pai amado. Assim como o Senhor tem nos guardado a todos os dias, nos livrando de toda enfermidade, de toda maliciosa dos inimigos, toda potestade, todo mal, Senhor, que se inclina contra a nossa vida. Guarda a nossa casa, guarda, Jesus, e eu te agradeço, Pai. Obrigado pelo alimento que o Senhor proveu. Obrigado, Jesus, pelo alimento. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. E que em tudo nós possamos te dar glória, Senhor. E que em nenhum momento nós possamos esquecer de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Jesus nasça no coração de vocês. Esse é o meu desejo para esse Natal. Amém.